Olá, meus amores, minhas criancinhas. Vamos à nossa aula de história. Vamos começar primeiro pela correção. Vamos lá? Então, vamos circular as frases corretas. Letra A, circule aí. Em 26 de abril de 1821, Dom João deixou o Brasil. Tá bom? Letra C, a outra correta, Dom João VI partiu contra sua vontade. E a letra E, quando chegou a Portugal, Dom João VI teve seus poderes diminuídos pela Constituição Portuguesa. Então, as frases corretas A, C e a letra E circularam. Quem não quiser circular a frase toda, circula só a letrinha A, C e E, tá ok? Então, quais foram as medidas tomadas no Rio de Janeiro que trouxeram benefícios para o Brasil? Quais foram as medidas tomadas no Rio de Janeiro que trouxeram benefícios para o Brasil? Olha, gente, foi a criação do Arquivo Militar, da Imprensa Régia, né, do Banco do Brasil, de uma fábrica de pólvora, do Jardim Botânico, também teve instalações, né, instalação de escolas médicas, do museu e da Biblioteca Reais. Outra coisa, da Academia Militar, Academia de Belas Artes, do Arsenal Marinho, né, e etc, né? E também teve a elevação do Brasil à categoria do Reino Unido, a Portugal e Algarves, né, em 1815. Então, essas medidas aí tomadas no Rio de Janeiro trouxeram grandes benefícios para o Brasil. Tudo isso aí, tá certo? Foram as medidas tomadas no Rio de Janeiro, né? E trouxeram benefícios, estamos vendo aí, benefícios para o Brasil, tá bom? Em que ano as capitanias passaram a ser chamadas de províncias, tá? Passaram a ser chamadas de províncias no ano de 1815, tá bom? Estão fazendo aí? Ó, 1815. Por que isso ocorreu? Isso ocorreu porque a colônia, né, tornou-se Reino Unido a Portugal e Algarve. Por isso que era apenas colônias, capitanias, né? E com isso passaram a ser chamadas de província em 1815 e ocorreu também que a colônia tornou-se, né, Reino Unido a Portugal e Algarve. Olha, vamos lá aqui, porque o Brasil, colônia, tornou-se Brasil Império. O Brasil tornou-se império por causa de acontecimentos que ocorreram na Europa e que provocaram mudanças, né, importantes à colônia, que foi A e B, não foi, gente, essas perguntas aí? Naquele período, como a colônia estava dividida? Estava dividida entre duas grandes nações, né, França e Inglaterra. E o que acontecia com os demais países? Deveriam, né, aliar-se um ao outro. Por isso a França e a Inglaterra eram as grandes potências na época, né? Que poder tinha a Inglaterra? A Inglaterra tinha o poder econômico devido à Revolução Industrial pela qual vinha passando. E a França tinha o grande poder político graças à Revolução Francesa, que buscava difundir ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, tá certo? Faço aí direitinho. Então, quais foram as mudanças propostas pela emenda constituinte das Cortes Gerais, né, extraordinárias da nação portuguesa? Então, dividir o Brasil em províncias autônomas, cujos governadores, né, a maioria militares, deveriam ser indicados e nomeados pela corte, né? Que extinguia todas as instituições públicas administrativas criadas na época da estada aqui da família real. Assim como demitia juízes, né? Assim como demitia juízes, advogados, escreventes e todos que ocupavam postos nelas. Ainda determinava o quê? Que Dom Pedro deveria retornar a Portugal,
mas antes de ser enviado a outros países para ser educado. Então, gente, isso tudo aí foram mudanças propostas pela emenda, né, da Constituinte das Cortes Gerais, tá? Então, mudaram tudo aí. Vamos seguir, fizeram aí. Então, aqui, qual o objetivo das cortes portuguesas com essa emenda? Tinha o objetivo de quê? De colonizar o Brasil para restabelecer o monopólio comercial e assim voltar a ter lucro, né? O que impediu? O que foi que impediu Dom Pedro de cumprir as suas propostas às cortes? Então, o que impediu foi uma carta escrita por José Bonifácio, assinada por toda a Junta Provincial de São Paulo. E o que diz essa carta, hein? Essa carta dizia que o príncipe fosse contra as decisões da corte e se mantivesse aqui no Brasil. E qual a decisão de Dom Pedro com isso? Ler a carta, né? Dom Pedro decidiu ficar no Brasil depois que ele leu a carta. E o que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822, todos nós brasileiros sabemos, né? Que à margem do rio Ipiranga, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil, tá bom? Ih, que letra miúda, gente. Vamos ler, ler o texto, vocês leram, tá pedindo aí para vocês pesquisarem e escrever um resumo com outras informações sobre o acontecimento histórico aí. Então, sobre a Confederação do Equador, resumo bem rápido aqui, quem não fez. A Confederação do Equador foi um movimento revolucionário, né, que ocorreu no Nordeste do Brasil em 1824. Durante o período imperial. Então, tudo isso aí, com essa letra desse tamanho, vocês leram, né? Então, vocês devem ter pesquisado, ter feito alguma resenha, né? Um pequenininho aí, porque tem poucas linhas. Então, a Confederação do Equador foi um movimento revolucionário, né? Que aconteceu no Nordeste do Brasil no ano de 1824, durante o período imperial, tá certo? Pronto, fizeram aí direitinho. A tia vai ler novamente para quem não fez. Copia assim. A Confederação do Equador foi um movimento revolucionário que ocorreu no Brasil, no Nordeste do Brasil, em 1824, durante o período imperial, tá bom? Então, agora vamos para o período regencial, que aconteceu de 1831 a 1840. Vamos lá. O Brasil passou por um período de regência, porque Dom Pedro I abdicou, né? Desistiu do trono no Brasil em 1831. E seu filho, Dom Pedro II, não podia assumir o cargo, pois tinha apenas 5 anos de idade. A regência foi eleita com parte do parlamento, né? Era a primeira vez que o governo estava sendo exercida por brasileiros. Houve muita agitação, porque diversos grupos tinham interesse em eleger seu próprio representante, né? Igual hoje, né, gente? Então, vamos agora para o segundo reinado. Nós já estudamos isso, vocês já fizeram o TD, né? Apenas uma revisão para vocês responderem algumas questões do livro, tá? Segundo reinado, a Inglaterra tinha interesse em aumentar, né, o mercado consumidor de seus produtos. E, para isso, precisava que os escravos se tornassem homens livres e assalariados para começar a poder comprar o que quisesse, que é bom, não é mesmo? No ciclo do café, as primeiras mudas, como nós já sabemos, as primeiras mudas de café foram trazidas por Francisco de Melo Palheta, né, contrabandeadas da Guiana Francesa. E a partir do século XIX, as lavouras de café se espalharam pelo interior de São Paulo, né? Plantação por todos os lados de São Paulo, das lavouras de São Paulo. Algumas consequências do ciclo do café. Olha o que aconteceu, né?
as consequências, algumas só, né, do ciclo do café. Aumento do consumo do café nos mercados interno e internacional, queda das exportações de outros produtos como algodão, açúcar e cacau, investimentos de fazendeiros no ouro negro, condições geográficas, solo, chuvas e climas extremamente favoráveis às plantações. Aí pronto, começou o ciclo do café, a plantação do café. Agora, com o Brasil República, os militares defenderam a República no Brasil, porque estavam descontentes com o governo, porque estavam descontentes com os salários baixos e gostariam de passar de mais decisões políticas. Então, Brasil República, os militares defenderam a República no Brasil, porque estavam descontentes, né? Descontentes com o governo, porque também estavam com os salários baixos e gostariam de participar de mais decisões políticas. Ok? República Velha, ou Primeira República, que aconteceu de 1889 a 1930. Os primeiros anos de governo de Deodoro da Fonseca foram muito difíceis. Nas cidades, a população também começava a reivindicar seus direitos. Com isso, surgiu várias revoltas. Uma delas foi o tenentismo, tá? Um movimento político-militar que, organizado por jovens oficiais das Forças Armadas, principalmente tenentes, pretendia conquistar o poder pela luta armada e inserir mudanças na Primeira República. Todo mundo queria o poder, né, gente, aí no Brasil. A nova República, ou República Nova, que aconteceu de 1930 a 1985. Democracia e ditadura, vamos ver a diferença dos dois, né? Democracia, sistema político em que os cidadãos elegem seus dirigentes por meio de eleições, que nós vamos fazer no domingo novamente, né? Ditadura, governo autoritário exercido por uma pessoa ou grupo de pessoas em que os direitos individuais são restringidos, né? Nada de direitos, nada de liberdade. Então, Nova República de 1885, 1985 aos dias atuais, até hoje. O que determinava aí nesse plano cruzado? O que determinava o plano cruzado, né? O congelamento de preços, modificava a moeda do cruzeiro para o cruzado, promovia reajustes salariais anuais e a criação do seguro-desemprego. O plano cruzado foi criado para estabilizar a economia do país. Foi promulgada a Constituição de 1988, determinando a data para as novas eleições, né? Com o voto direto para os cargos políticos. Isso aí, né, foi com o plano cruzado, aconteceu tudo isso aí. Sarney anunciou o plano verão, no qual a moeda sofreu, né, a perder 3 ordens, tá? Sarney anunciou o plano verão, no qual a moeda sofreu e perde 3 ordens. Nas eleições disputadas entre Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Collor, o Collor é vencedor. Para conter a inflação, a ministra da Economia, que foi Zélia Cardoso de Mello, implanta o plano Collor. As correntes políticas do cenário nacional. Mesmo se referindo a termos antigos, vamos ler os termos direita e esquerda. Se refere a um contexto mais complexo no cenário nacional. Coisas de políticas, né, gente? Esquerda, o que quer dizer? Vocês já ouviram, né? Ah, eu sou de esquerda, não, sou de direita. Então, esquerda. A esquerda brasileira defende a maior presença do Estado nas decisões econômicas do país, favorecendo políticas de investimento social e bem-estar. Direita. A direita brasileira defende a menor presença do Estado nas decisões econômicas do país, favorecendo a abertura da economia e preceitos liberais, assim como o objetivismo da economia.
Veja alguns fatores que influenciaram positivamente a candidatura do presidente eleito em 2018, que foi o Fernando Collor de Mello, né? Os casos de corrupção e a situação econômica do país, com o maior índice de desemprego já visto desde a volta do regime democrático do país, além da sensação de insatisfação por grande parte da população após o impeachment. Você sabe o que é o impeachment? Então, vão, né, começar com essa politicagem aí, vocês vão fazer a 217, questão 1, 227, questão 1, página 232, questão 3, página 237, questão 1, 240, questão 1 também. Na página 248, questão 1, só letra B. Página 259, né, 249, a questão 3, página 257, questão 1, página 258, questão 5, página 265, questão 2, né? Página 266, a questão 4, página 271, questão 1 e 272, a questão 4 e fim de livro, né? Vamos estudar aí, ver se você se interessa aí um pouco pela nossa política brasileira, tá? Beijos e até logo!